Você já reparou que tem igrejas, pastores, que não sabem o mínimo de teologia? Não sabem sequer diferenciar nada que está escrito na Bíblia do que é real e não? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto delicado, porém muito importante. Vem comigo. Pessoal, hoje eu quero falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu não queria, né, fazer esse vídeo aqui, mas Deus tem colocado muito no meu coração para falar sobre. Por quê? Há um tempo atrás eu tive uma conversa com um pastor conhecido, conhecido meu, lógico, né? É, e a gente estava falando sobre, quem não sabe, eu trabalho no cemitério, eu sou coveiro, né? E eu e o pastor a gente estava conversando sobre situações que acontecem ali no dia a dia, né? E eu acabei mencionando que teve uma família que foi lá e a gente conversando e eu falei, olha, fique em paz, porque, né, a palavra fala, o corpo volta para a terra, mas o espírito descansa, a alma vai descansar e o espírito retorna para Deus, né, esperando o dia do julgamento. E esse pastor meio que foi contra essa ideia, né? Porque, segundo ele pegou a parábola de Lázaro, né? O rico e o pobre lá. E falou pra mim: não, Jesus falou isso na parábola. E eu falei: pastor, mas era uma parábola. Jesus estava tentando dimensionar é, a, o espaço entre esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Entre o céu e o inferno. E Jesus estava tentando dimensionar ele. É uma parábola, não é uma coisa real, é uma coisa fictícia. É tipo a parábola do semeador. São coisas que Jesus usava para ensinar. E esse pastor olhou para mim e falou assim: não, não existe isso. Tudo que Jesus falou é verdade. E eu falei: então a gente vai descansar até o juízo final, né? E depois disso eu preferi mudar o assunto, né? Porque eu vi que a gente ia ficar no embate ali que não ia levar a nada, né? Afinal de contas, ele é pastor e eu, né? Sou um cara que faz vídeo aqui no YouTube, de vez em quando, né? Aliás, e tenho meu canal no TikTok lá, tudo. Enfim. Só que desde esse dia me chamou uma coisa veio me chamando a atenção, não só nele, como eu fui atrás de ver, eu assisto muitos, né? Cultos de outras igrejas, muitas coisas por aí. E o que me assombra e me assusta é que a maior parte das pessoas que eu vi, elas não sabem o mínimo de teologia. As pessoas não conseguem diferenciar uma parábola, sabe? Tipo, pegar uma parábola e falar, olha, isso aqui era uma, entre aspas, uma história que Jesus estava contando para poder explicar uma situação, para poder dar um ensinamento, tal. Gente, é absurdo o tanto de pessoas que não conseguem entender isso. E o pior, não é o tanto de pastores que não conseguem entender isso, mas o tanto de pessoas que ouvem aquilo e creem que aquilo é real. Então hoje a gente vai ter uma pequena aulinha de teologia, né? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero estipular com vocês antes de falar mais alguma coisa é o que é parábola, né? A função principal de uma parábola é revelar a verdade aos que têm os corações abertos e ocultar a verdade dos que têm o coração endurecido. Isso a gente vai ver lá em Mateus 13, do 10 ao 17, aonde Jesus, eu estou com a minha Bíblia aqui, a minha Bíblia é a nova versão atualizada, tá? E diz assim: por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem.
Assim neles cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouvindo com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso aqui me levou numa tristeza enorme quando eu li esse versículo, porque eu percebi que tem muita gente em cima do altar que não é convertido, né? Que não entende, não quer entender. E aí acabam o quê? Utilizando as parábolas de uma maneira totalmente errônea. Porque a parábola, a função principal dela é nos levar a fazer autoanálises nossa, sem a gente perceber que estamos sendo confrontados, né? De fazer a gente ficar pensando aquilo, entendendo onde que a gente está errando, criar uma tensão moral que força a quem está ouvindo escolher um lado. Jesus fazia isso: ou você me segue ou não me segue, e ele fazia isso pelo meio das parábolas, né? Chamar o arrependimento, a mudança de postura por meio dessas comparações, sabe? Ela não é uma fábula, ela não é uma história literal que realmente aconteceu, ela não é aquela ilustração superficial bonitinha de alguma coisa. Elas funcionam de maneira eloquente e correta. Jesus pegava algo simples, transformava num espelho e revelava o reino, ou revelava o coração da pessoa ali, né? Só que as pessoas hoje em dia não estão mais dispostas a isso, né? E eu pesquisando, né, conversando, como eu mesmo disse, eu fui atrás. E uma das coisas que eu achei que foi o maior erro das pessoas é que não existe mais formação bíblica teológica séria. A realidade dos líderes de hoje é: ninguém sabe hermenêutica, ninguém conhece um gênio literário, não sabem distinguir uma parábola de uma alegoria e interpretam a parábola como se fosse uma doutrina literal. Parábola, como eu disse, é para revelar os nossos erros, revelar nossas intenções. Ela não é literal. Ela é para ser estudada, pensada, para se chegar numa transformação pessoal. Entendeu? Porque assim, quando você não tem uma hermenêutica, você não entende de gênero, você faz o que muitos estão fazendo hoje em dia, que é ficar colocando aquilo ali como uma doutrina real, você começa a gerar umas aberrações dentro da igreja. Por exemplo, transformar a parábola do bom samaritano em regra eclesiástica, ou a do servo incompassivo com uma maldição hereditária. É ignorância transvestida de autoridade espiritual. Você não pode pegar essas coisas e usar a bel prazer para ter controle sobre as pessoas. As parábolas, elas têm dois poderes: confrontar o ouvinte e desmascarar a religiosidade falsa. Só que quando a gente tira elas do contexto, a primeira coisa que a gente faz é tirar parte do confronto. As pessoas não mais olham para ela e tentam mudar, porque aquilo acaba virando um mandamento manipulável. As pessoas usam como ferramenta de medo e acabam doutrinando e manipulando a massa, as pessoas que estão ali dentro. Vocês querem ver? Gente, eu tô tudo anotado aqui para não me perder. A parábola dos talentos, ela é sobre responsabilidade do reino. Só que ela virou um sermão. Se você não entregar sua oferta, Deus tira tudo que é seu. É distorção intencional. E aí, quando você pega essa literalização indevida, o que você acaba permitindo? Criar doutrinas privadas, justificar comportamentos autoritários e manter fiéis dependentes do pastor e não da palavra. O pastor, ele é para guiar pela palavra, mas a pessoa, ela tem que ser dependente da palavra.
solo escritura, a gente tem que ser dependente apenas da palavra. O pastor, ele está ali na função dele de ter um olhar sobre a Bíblia, sim, guiar as pessoas, mas ele não é dono das pessoas, né? Para vocês terem uma noção, uma parábola bem interpretada, ela revela o orgulho, ela revela a hipocrisia, ela corrige a injustiça e ela denuncia abuso espiritual. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo da parábola das 3 parábolas: a dracma perdida, o filho pródigo e a outra agora que eu esqueci. Eu falo sobre as 3. Não são 3 parábolas separadas, uma leva a outra. Você primeiro se torna uma dracma perdida dentro da igreja, porque as pessoas simplesmente te abandonam, te esquecem. Ninguém mais corre atrás de você. Quando você fica perdido, você se torna a ovelha, o rebelde. Aí você vai ter a ovelha, né? Que a ovelha perdida. Tem pastor que vai atrás e consegue trazer. Tem pastor que infelizmente nem vai atrás. E aí você se torna o que? O filho malvado, aquele que vai sair dali e acabou. Só que tudo essas 3 parábolas, o ponto principal delas é o retorno. A mulher, quando acha a dracma, ela festeja com as amigas. O rapaz, quando acha a ovelha perdida, festeja com os amigos. E quando o filho volta para casa, o pai festeja com ele. Mas eles usam o que? Na verdade, a dracma é até esquecida, né? Elas usam a ovelha perdida e o filho pródigo para justificar abandono de um, alegando rebeldia, e indo atrás do outro. Ó, você viu? Fulano saiu da igreja, mas a gente foi, conversou, voltou. Ele é uma ovelha. Ó, fulano saiu da igreja, a gente foi atrás, conversou, ele não voltou. Ele que volta se rastejando sozinho. Só que eles não entendem que não é sobre isso. Eles não entendem que é sobre a felicidade do reino para quando uma alma se é reencontrada, né? E é por isso que a interpretação correta, ela ameaça o sistema religioso que muitas igrejas construíram para si. É muito mais seguro para um líder distorcer a parábola do que permitir que ela revele sua própria falha. Tanto que em muitas parábolas Jesus expunha líderes religiosos. Hoje os líderes religiosos usam para expor o povo. É o inverso do que Cristo fazia. Vocês conseguem entender isso? Como a gente está distanciando o que Cristo queria com elas do que está sendo feito hoje, né? As parábolas, elas exigem humildade para admitir que não se sabe tudo, né? Muita gente prefere parecer espiritual do que admitir a ignorância. Olha, realmente não estava entendendo essa passagem aqui. Legal esse jeito que você colocou. Vamos analisar, vamos estudar, vamos fazer um estudo eu e você junto, vamos conversar sobre isso. Não, eles preferem olhar e falar, mas eu sou espiritual, eu não posso estar errado, né? Outro fato, usar uma parábola de maneira correta, ela exige conversão antes de pregação. Ninguém quer ser confrontado mais hoje em dia, ninguém quer passar por processo hoje em dia. Hoje em dia você não pode pregar sobre pecado, sobre arrependimento nas igrejas, que 10 mil pessoas saem da igreja. Lógico que é número aleatório, tá, gente? Tô brincando. Mas as pessoas saem porque não pode mais ser confrontado. Principalmente se você for confrontar um líder, né? A interpretação correta, ela não dá lucro e nem controle. Ela liberta a consciência. E a consciência livre não gera dependência. É o que eu falei lá em cima. Alguns usam parábolas, usam, por exemplo, aquela passagem, eu acho que é Isaías 3:10, sobre o devorador. Gente, chega a ser ridículo você falar sobre aquilo, sobre aquela passagem para forçar as pessoas a darem o dízimo.
É ridículo. Mostra que você sequer leu o texto. Ou, se muito leu, não procurou entender, não procurou perceber o que realmente está dizendo, o que realmente era. Sabe? E por fim, as parábolas originais, a parábola original, ela incomoda, sabe? Ela incomoda. Quase todas as parábolas criticam ganância, descaso, falso religioso, falta de misericórdia e líderes que sobrecarregam o peso. Ou seja, uma parábola bem pregada, ela confronta exatamente o tipo de pastor que prefere distorcer ela. E aí, muitas vezes, elas são distorcidas, e eu vou falar que nem todos distorcem por maldade, muitos distorcem justamente por aquilo que eu falei no começo. Não tem o mínimo de teologia. Gente, teologia não afasta da igreja, a teologia aproxima de Deus. Você entender a Bíblia te aproxima de Deus, não te afasta. É lógico que precisamos estar na igreja unidos em comunhão. Não estou falando para você se afastar da igreja, tá? Mas você precisa estudar para poder pregar, você precisa se converter para poder pregar, para dar uma palavra boa. Mas tem pastor por aí que não está nem aí para isso. Ganhou o título por estar não sei quantos anos dentro da igreja, acabou, né? Então, para a gente concluir, no meu ponto de vista, uma conclusão teológica e crítica, vamos falar assim, por todos os cursos que eu já fiz, as parábolas, elas são armas espirituais na mão de Jesus, mas na mão de líderes mal preparados ou mal intencionados, viram ferramentas de manipulação. Então, quando você for ver alguém pregando uma palavra, uma parábola, você tem que ver se ela está revelando o reino, o coração do ouvinte, ou revelando o falso religioso. Porque se ela não estiver fazendo isso, ela estiver massageando o ego do pregador e culpando a igreja de alguma coisa, desculpe, está contra o que era o ensinamento, né? Então, é isso, gente. Não se deixem enganar. Coloquem sempre tudo à luz das escrituras, sabe? Não é porque é um pastor, não é porque é um líder religioso que você também não pode questionar. Se ele te proíbe de questionar as coisas que ele fala com a desculpa de que eu sou pastor, eu tenho uma visão de cima, eu sou pastor, o Espírito Santo habita mais em mim do que no outro, isso é mentira, isso é falácia. Isso é contra o que está nos ensinamentos da Bíblia. Tá? Até porque a própria Bíblia manda a gente as coisas que ouvimos e cremos à luz das Escrituras, né? Então, cuidado com isso, que isso sirva de alerta para vocês, tá bom? Faz tempo que eu tô para fazer esse vídeo, eu tava relutando para não fazer ele, mas Cristo tem colocado muito no meu coração sobre isso, esse alerta para a igreja, sabe? Tomem cuidado. Muito está sendo falado, muito está sendo ensinado, mas está tendo pouco do reino, está tendo pouco de Deus, tá bom? Não se deixem enganar, não se deixem manipular, né? E então procurem sempre uma igreja saudável, conversem, exponham as coisas que vocês pensam, e é isso, certo? Fiquem todos com Deus, até a próxima, fui.